Você já abriu a sua Bíblia, né? Lucas, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2. Lucas 17, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeços, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Amém? Queremos pensar hoje sobre o tema: cuidado com os tropeços. Cuidado com os tropeços. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai querido, nós queremos nos alimentar da Tua palavra nessa noite e queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos conduzindo. Que o nosso coração seja essa terra boa, onde a Tua semente, a semente da Tua palavra, possa encontrar, Senhor, uma terra fértil, uma terra onde haja profundas transformações. Queremos pedir que o Senhor venha revolver a terra do nosso coração, como um arado que revolve a terra, para que ela frutifique, assim a Tua palavra, ela venha estar arando a terra do nosso coração, tirando as pedras e tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade, para que possamos frutificar e influenciar a nossa geração, em nome de Jesus, amém. Temos pensado a respeito dessa série, né, influenciadores desta geração, e tem sido um tempo muito bom, palavras muito oportunas, para um tempo onde a igreja, ela precisa de ajustes, precisa caminhar cada vez mais de forma alinhada com o Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos um tempo de muitos escândalos, vivemos um tempo onde muitas pessoas que se dizem cristãs não têm influenciado, mas têm sido influenciado pelo sistema, pelo mundo, pelas redes sociais, pelos amigos, têm sido mais influenciado do que influenciado. E nesse tempo é muito importante que a gente pense a respeito disso. Eu tenho influenciado? Como eu tenho influenciado? Eu tenho influenciado para o bem ou para o mal? Eu tenho sido influenciado por esse sistema? Eu tenho sido influenciado pelas pessoas que eu deveria influenciar? Como está a minha caminhada cristã? Como tem sido a minha postura como cristão, como discípulo de Jesus Cristo? Como tem sido a minha postura em casa, na minha escola, na minha faculdade, lá no meu trabalho, na minha vizinhança, com os meus amigos, com a minha família? Como tem sido a minha postura? É importante que a gente pense a respeito disso. Jesus, ele vai falar a respeito dos tropeços nesse texto, e é muito salutar que a gente pense sobre isso nessa noite. Cuidado com os tropeços. O que são os tropeços? Os tropeços, ele vem, algumas traduções já trazem a palavra escândalo, não é? E escândalo, que escândalo no grego significa pedra de tropeço, motivo de tropeço, armadilha, atrair para a queda, atrair para o pecado. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar a respeito de escândalo. Quem já ouviu essa palavra escândalo? Pronto, todo mundo já ouviu, e nós temos uma noção do que é escândalo. É tudo aquilo que nos faz tropeçar, é tudo aquilo que nos leva a pecar, é atrair para a queda, né? E o texto, ele vai falar a respeito de pedras de tropeço, é o mesmo que escândalo. E escândalo é qualquer coisa que cause danos ou que se torne um obstáculo para que os outros tropecem e caiam. Escândalo para os gregos
era o gatilho de uma armadilha. Quando falava a respeito do gatilho, da arapuca, não sei quantos já ouviram ou já viram uma arapuca na vida? Quem já viu uma arapuca? Só para eu ter uma noção. Olha que maravilha, muita gente do interior aqui, sejam bem-vindos. Os que ainda não viram uma arapuca, mas já tiveram contato com uma ratoeira. A ratoeira é da cidade, vamos lá. Então, a ratoeira que você coloca ali, não é? Coloca o queijo, uma comida, e o rato ele é atraído por aquela comida, ele é seduzido. Só que quando ele pega a isca, ali tem uma armadilha, tem um gatilho, e esse gatilho dispara e causa a morte do bichinho. Tem gente com pena do ratinho aí, mas a verdade é, esse gatilho, para os gregos era chamado de escândalo, é o disparo, é quando algo acontece que nos fere, que nos machuca, que nos escandaliza, que nos traz horror, que faz com que a gente tropece, caia, entende? Então, isso é o escândalo. Então, o que nós precisamos saber, queridos, nessa noite, a respeito dos tropeços, a respeito do escândalo, é que os tropeços, eles sempre existirão. A primeira coisa que a gente precisa saber é que tropeços, escândalos, sempre vão existir. O texto diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço. É inevitável que existam escândalos. Jesus não estava profetizando que sempre deveria existir escândalo, não. Ele estava sendo realista. Ele conhecia e conhece a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem, o homem caído, o homem que desde o Jardim do Éden se afastou de Deus e sempre está se escandalizando ou causando escândalo. Jesus conhecia a sua realidade também e via que muitos escândalos aconteciam no seu tempo. E como ele conhece a natureza do homem, conhece a situação corrupta do coração humano, ele diz, olha, é inevitável. Isso sempre vai acontecer. O escândalo sempre vai ter. Agora, o que nós precisamos fazer diante dos escândalos? Já que a gente sabe que sempre vai existir escândalo. Talvez você já ouviu escândalo, já viu escândalo, não é? Até mesmo no meio religioso. Fulano caiu, o pastor tal pecou, caiu. Vocês já viram essas histórias, né? E até mesmo na nossa cidade, talvez no nosso bairro, talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso, já tenha talvez até presenciado o escândalo com um líder religioso ou com outro cristão, com outro irmão. Agora, é importante nós compreendermos a nossa postura diante do escândalo. Diante do escândalo, queridos, nós precisamos não tropeçar também. Porque quando, por exemplo, a gente sabe de alguém, talvez alguém que a gente admire, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, caiu em pecado, geralmente as pessoas, elas se escandalizam ao ponto até de se afastar da fé. Da sua fé ser abalada. Da sua admiração por Deus, pela igreja, pelo evangelho ser abalado. Mas veja, nós estamos lidando com pessoas falhas. O ser humano é falho. Todos nós somos falhos, do pastor àquele que se converteu ontem. Somos falhos. O que nós estamos é caminhando em direção à perfeição, mas ainda não somos perfeitos. As pessoas, elas pecam. As pessoas mentem, roubam. As pessoas, elas adulteram. Acontece isso. Pastor, mas nós somos cristãos, isso pode acontecer. Jesus está dizendo que é inevitável. Agora, como cristãos também, como discípulos de Jesus, nós precisamos compreender que as pessoas são falhas, elas vão pecar, elas vão nos escandalizar, e nós precisamos estar firmes na rocha.
a nossa fé não pode estar baseado nas pessoas. Nós admiramos as pessoas, é verdade. É verdade que nós precisamos ser espelho. As pessoas, elas vão ver Jesus em nós. Nós somos a Bíblia ambulante, que o mundo não lê, mas ele vai ler a Bíblia através da nossa postura. Porque nós lemos a Bíblia, nós meditamos na Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus e nós replicamos essa palavra através das nossas ações. Então nós vamos admirar as pessoas. Olha, que homem de Deus, que mulher de Deus, eu quero ser assim, não é verdade? Claro, isso acontece, mas uma coisa é admirarmos a fé de alguém, outra coisa é basear a nossa fé na fé de alguém. Existiu alguém aqui na terra, um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele nunca pecou, ele nunca escandalizou, e ele nunca te escandalizou e me escandalizou. Ele é o nosso referencial para a nossa fé. Ele é o nosso referencial. Ele nunca vai nos escandalizar. Ele nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar. As pessoas, sim. Talvez você é alguém que já viu algum crente, até mesmo daqui da igreja, fazendo bobagem. Eu vou dizer assim, esse negócio de ser crente não dá certo, porque todos são iguais. Ninguém presta. Igreja não presta. O evangelho, isso aí é só furada. E aí você acaba se escandalizando e se afastando do Senhor. Mas essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura é compreender que o homem é um ser caído, que vai pecar, que vai nos escandalizar e que a gente precisa basear a nossa fé, não no seu exemplo, mas basear a nossa fé na palavra de Deus. O Senhor diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele é como aquela construção que foi construída na rocha. Vieram as tempestades, vieram os rios, vieram os temporais, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não foi destruída. Ela permaneceu. E um escândalo é uma tempestade. O escândalo é algo que vem com ímpeto sobre a nossa vida. A gente se entristece. Às vezes a gente fica irado, não é? A gente fica chateado. Mas nós não podemos basear a nossa fé nisso. Precisamos compreender que vai acontecer e que a gente precisa ter misericórdia e compaixão daquele. Sabe, queridos, todas as vezes que eu ouço que um pastor caiu, eu não fico assim, puxa, esse cara e tal, não. Isso me traz um temor tão grande no coração. Um padre, que seja, o padre pedófilo, não sei o quê, isso vem um temor tão grande no meu coração. Sabe por quê? Porque quando um líder religioso cai, isso é ferido dentro de nós, a questão do caráter e da figura de um homem de Deus, independente se é católico, se é protestante, se é batista, se é outro qualquer. Entende? Essa figura de autoridade espiritual, ela é manchada, ela é riscada, ela é abalada dentro de nós. Então, quando nós vemos isso acontecer, nós precisamos guardar a nossa vida e ter cuidado, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Diante do escândalo, nós não podemos estar fomentando, espalhando os boatos. Porque fulano caiu, você sabe que fulano, eita, você sabe, tu não sabe o que aconteceu. Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo ministros do inferno, porque é o inferno que deseja disseminar coisas negativas no povo de Deus, porque sabe que vai abalar a fé de alguns. Talvez você já conhece ou teve conhecimento de igrejas que fecharam, de ministérios que acabaram, porque o líder caiu e as ovelhas se dispersaram. Isso é muito sério, queridos. É sério demais. E nós precisamos ter muito cuidado. Essa palavra de hoje é para nos vacinar,
para nos deixar imunes contra esse desviar, debandar por causa do escândalo de alguém. Sempre vai ter. Jesus disse que é inevitável. O escândalo é terrível. Os tropeços são terríveis, porque ele não fere somente quem caiu, ele fere as pessoas ao seu redor. E deixa eu te falar uma coisa: quanto mais alto a pessoa está, quanto maior, mais número de degraus ela já subiu, maior o eco da sua queda. Uma coisa é o novo convertido cair em pecado. Outra coisa é um líder religioso, é um pastor. O eco vai muito além. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é muito cuidado. E o Senhor diz: olha, ai do mundo por causa dos tropeços. Porque quando o mundo ouve a respeito dos tropeços, ele vai dizer o quê? Por isso que eu não sou crente. É por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não me converto. É por isso que é mais fácil eu estar na minha religião. É por isso que eu não saio da minha religião. É por isso que eu nasci nessa e nessa eu morro. Por quê? Porque muitas das vezes a igreja que é para dar exemplo, bom exemplo, está dando mau exemplo. Em vez de influenciar com o bem, está influenciando para o mal. Olha, isso é triste demais. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai daqueles que estão fora por causa do escândalo, que muitas das vezes o povo de Deus está praticando. E nós precisamos, queridos, estar firme, alicerçado na palavra do Senhor, para não titubearmos também diante dos escândalos. Independente de quem causou o escândalo, nós não somos juízes e também nós não podemos estar tropeçando por causa que outros ou porque outros tropeçaram. Amém, meus amados? Como você tem reagido diante dos escândalos? Como você tem reagido quando sabe que alguém caiu, que alguém tropeçou? Você é o juiz? Você é aquele que espalha os comentários? Você é aquele que dissemina as notícias falsas ou as notícias negativas? Você tem prazer em falar da queda de outros? Cuidado. Você é aquele que sente alegria quando o outro cai que não foi você? Cuidado. Porque todos nós somos passivos de queda. E se você está em pé, tome muito cuidado para que não caia. Qual a sua postura diante dos tropeços? Qual tem sido a sua postura diante dos escândalos? Você tem se firmado na fé e dito: não, aconteceu, mas eu estou firme na palavra de Jesus e a minha fé está em Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Ele nunca me decepcionou, ele nunca me escandalizou. Deve ser assim. Amém, meus amados? Uma outra coisa que nós precisamos, além de guardar o nosso coração, além de saber que os tropeços, eles sempre existirão, uma outra coisa é: não seja a pedra. Uma coisa é a gente se escandalizar com o outro, outra coisa é nós sermos o escândalo, é nós sermos a pedra de tropeço. Se por um lado a gente sabe que sempre vai haver escândalo, isso não é desculpa para nós também sermos a pedra no caminho de outros, a pedra que vai fazer outros tropeçarem e caírem. Jesus, ele diz, e disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Mesmo sabendo que sempre existirão tropeços, nós não podemos nos dar o luxo de sermos esse tropeço.
de sermos a pedra. Amém, queridos? Não podemos. Sempre vai existir isso. Sempre vai ter escândalo. Sempre vai ter alguém testemunhando contra o evangelho. Sim, sempre vai ter. Mas que eu não seja essa pedra. Que eu não seja o motivo do tropeço. Porque ai daquele por meio de quem vier o tropeço. Ai daquele. Esse ai de Jesus significa sentença. Significa correção, significa juízo. Então é muito importante que eu não seja o tropeço, que você não seja o tropeço. Como você age, meu querido irmão, minha querida irmã, diante dos desafios diários? Diante das tentações, você foge para não ser essa pedra? Saiba de uma coisa. O nosso pecado, ele não é privado. O pecado do cristão não é privado, não é particular. O nosso pecado sempre vai ecoar na vida de outros. Nós precisamos sempre ser um José, sempre fugir, mesmo que não tenha ninguém percebendo, ninguém vendo, o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a palavra do Senhor. O pecado privado de um cristão, como diz pastor Josué Gonçalves, é um escândalo no céu. Porque os céus estão abertos, os céus estão olhando, por mais privado, por mais escondido que a pessoa acha que esteja, é um escândalo no céu. E nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. É importante que como igreja, como discípulos do Senhor, nós estejamos enfrentando bem as situações do dia a dia, porque é o dia a dia que nos leva a pecar. O que é que você faz? Como você reage diante de uma crítica, diante de um desaforo, diante de algo que lhe fizeram? Pecaram contra você, o que é que você faz com isso? É interessante que toda ação gera uma reação. Mas qual é a nossa reação diante da ação do mundo? Diante da reação, da ação de outras pessoas? Quando alguém nos fere, o que que a gente faz? A gente caminha com uma postura cristã? Ou a gente faz do erro do outro uma desculpa para pecarmos também e escandalizar quem está perto? Como nós temos caminhado diante da nossa comunidade da fé em Deus, liberdade, em São Luís do Maranhão? Como nós temos caminhado? As pessoas, quando olham para você, elas sabem que você é um cristão genuíno? Diante das suas atitudes, as pessoas vão compreender que você é um cristão genuíno? Ou as suas atitudes demonstram que você é um crente carnal? Que você não é convertido? Que você apenas está em uma igreja, mas que não tem nada de crente? Como é essa atitude? A nossa atitude, ela precisa ser uma atitude cristã, independente do que aconteça com a gente. Independente. As coisas, elas vão acontecer, situações adversas vão acontecer com a gente, mas a gente precisa estar dando bom testemunho em tudo e em qualquer lugar. Não sermos a pedra que o mundo tropeça e que os irmãos tropeçam também. Amém, queridos? Precisamos pensar assim. Quando você é tentado, você foge para não pecar contra Deus e ser motivo de tropeço na sua comunidade. Jesus, ele vai dizer qual deve ser a nossa postura diante das tentações, diante das provações, diante daquilo que nos podem fazer pecar. É o mesmo assunto só que Mateus, ele relata assim: se a tua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado,
do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo dois, ser lançado no inferno. Essa palavra é uma palavra muito forte, muito direta, muito radical. E Jesus, aqui ele não está incentivando a mutilação dos nossos órgãos, cortar, meter o facão na mão, não é? Pegar e tirar o caroço do olho. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando exatamente de ser radical diante do pecado, radical diante da tentação. Se o teu olho te faz pecar, arranca ou tira dali. Se é os seus pés, se é os seus olhos, nós temos que fazer alguma coisa, mas fazer algo radical. Não brincar com o pecado. Quem brinca com fogo, se queima. Por que tantas vezes nós estamos brincando com o pecado? Nós estamos como que dominando o pecado, dominando a tentação. Não, deixa comigo, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu vou. Não, o dia que eu quiser eu paro. Essa questão de o dia que eu quiser eu paro, isso é conversa de viciado. Você já viu a pessoa que é viciada no álcool? Não, não precisa me mandar, porque o dia que eu quiser eu paro com isso. Só que ele nunca para. Olha aí, um exemplo ali. Não, o dia que eu quiser eu paro. O dia que eu quiser, a hora que eu não quiser. Queridos, o escravo não tem vontade própria. O escravo já está dizendo a escravo, ele tem um senhor. E nós precisamos ser radicais. Jesus está dizendo, falando a respeito de ser radical, em remover da nossa vida os obstáculos que podem nos fazer cair em pecado. É como se nós estivéssemos amputando algum membro do nosso corpo. É como se ele dissesse: o que é que você tem feito através das suas mãos que está causando escândalo? Arranca isso da tua vida. Por onde você tem caminhado que está levando outros ao escândalo? Arranque da sua vida. A forma como você tem olhado, tem observado, a forma como você vê, o que você vê, tem levado ao escândalo. Arranca isso da sua vida. Tire isso da sua vida de uma vez por todas. Não é apenas dar um tempo. Não se dá tempo de pecado. A gente abandona de uma vez por todas. Precisamos ser radical com o pecado, porque o pecado é como aquele veneno da cobra. É mortífero. Se a cobra nos morde, a gente não toma logo uma providência, isso vai se misturar ou adentrar as nossas veias, misturar o nosso sangue, isso vai causar uma morte. Precisamos ser radical contra o pecado, contra a tentação. Caso contrário, nós vamos ser escândalo para as pessoas. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o nosso temperamento. Não, é porque eu sou assim mesmo. Eu não tenho papa na língua. Minha mãe não queimou a minha língua com papa. Esses são palavreados lá do mundo, porque quando nós encontramos Jesus Cristo, habitou em nós o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo, o fruto do Espírito, tem um que é mansidão e outro é domínio próprio. Então esse negócio de não levar desaforo para casa, esse negócio de não queimou minha língua com papa, isso são desculpas para não deixarmos a nossa vida ser controlada pelo Espírito Santo. Amados, o Senhor Jesus, Ele nos comprou, amém? Nós não somos mais de nós mesmos, nós não somos mais do pecado, nós não somos mais do mundo.
o diabo não tem mais poder sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque quem nos comprou, ele não nos comprou apenas para nos levar para o céu, ele nos comprou para, enquanto nós estamos na terra, ele ser o Senhor da nossa vida, para controlar a nossa vida. Olha, por muitos anos, muitos de nós controlamos a nossa vida e não deu certo. Nós somos péssimos administradores da nossa vida. É por isso que nós entregamos para alguém que sabe mais do que nós, que tem maior poder do que nós. Ele pode, ele sabe. Entregue as suas emoções, seus sentimentos, seu temperamento. Não existe temperamento que o Senhor não possa curar, sarar. Pense em um cara mais temperamental do que Pedro. Pedro, Jesus, olha, já tinha andado 3 anos e meio com Jesus, não era um novo convertido. Mas o que ele faz com Malco, quando Malco vem prender Jesus? Ele diz, olha, Malco, vamos conversar, Malco. Pedro, aquele poço de paciência, chama Malco para o lado. E diz, Malco, não é assim que se resolve as coisas, Malco. Foi assim que Pedro agiu? Não, como foi que ele agiu? Meteu a espada, temperamental. Você acha que ele queria cortar a orelha de Malco? Não, era o pescoço mesmo. Queria tirar o pescoço de Malco, porque ele não era assim tão certeiro assim, ele era pescador, né? Então ele não era assim como Jesus, o carpinteiro, que era tudo na linha, assim certinho, não, ele mirou foi no pescoço. Malco que tirou a cabeça e pegou só a orelha. Agora, alguém temperamental como Pedro, tem jeito também, amém? Tem jeito. Jesus, ele transforma a vida de Pedro. Até aquele momento, Pedro não era convertido, porque ele diz, olha, quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando você se converter, tem muita gente que está na igreja e ainda não é convertido. As suas ações não são ações de discípulos de Jesus Cristo ainda. Agora, depois que Pedro se converte, depois que o Espírito Santo começa a habitar em Pedro, a partir do dia de Pentecostes, Pedro se transforma. Aquele homem que era daquele jeito, ele começa a ser um homem manso, começa a pregar com ousadia, com intrepidez, mas baseado agora no Espírito Santo. Aquele homem que quer matar, ele se entrega à morte por Jesus, e ele diz que ele não é digno nem de morrer como Jesus, crucificado de cabeça para cima. Ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo. Sua vida foi completamente transformada, porque o Espírito Santo começou a habitar na vida dele. Precisamos, queridos, deixar de sermos o Pedro de antes, deixarmos de ser tropeços. Precisamos compreender que nós temos o Espírito Santo, e esse Espírito, ele vai estar nos conduzindo. Corte da sua vida, ampulte da sua vida tudo aquilo que é cancerígeno, tudo aquilo que lhe faz mal, tudo aquilo que faz mal para o corpo de Cristo. Aquilo que faz mal para você, preste atenção, faz mal também para o corpo de Cristo. Se você queima um dedinho, é só o dedinho que sofre? Arranca uma unha, não, é só essa unha aqui, a menorzinha, todo o corpo sofre. É a mesma coisa no corpo de Cristo. O menor dos membros que causa escândalo, toda a igreja sofre. O seu pecado é o pecado da igreja. A sua vida em santidade é a vida em santidade da igreja. Eu e você somos responsáveis pelo corpo de Cristo, pela sua noiva. Amém, querido? Então, aquilo que está doente na sua vida, aquilo que talvez esteja cancerígeno já na sua vida, aquilo que é uma doença profunda, que faz com que você não cresça, que você não adore, que você não tenha uma vida plena diante do Senhor, que está te matando aos poucos, é importante que você corte, arranque, seja radical. É isso que Jesus está
falando com a gente nessa noite. Porque se a gente não ser radical, se nós não formos radicais, vai nos matar. E talvez tem muita gente que não consegue crescer, não consegue avançar, é sempre a mesma vidinha, porque está doente. Como a doença chamada pecado, pode ser nas mãos, pode ser nos pés, pode ser nos olhos, pode ser no coração, pode ser a mente, pode ser algumas áreas que você precisa realmente trazer cura e ser liberto em nome de Jesus. Amém? Não seja escandaloso, não cause escândalo. Seja alguém que dê bom testemunho na sua casa, na vizinhança, lá na lotérica, na fila da lotérica. Pense em um lugar que apluma o cristão, não é? Essas filas de SUS, quando chega um que fura a fila, não é? Você está lá desde de madrugada, dormiu na fila, aí chega um, 8 horas da manhã e passa na sua frente. Dá vontade de matar? Fala a verdade. Dá vontade de matar. Dá vontade de pular no pescoço? Dá. Mas o Espírito Santo está dentro de nós e nos dá domínio próprio, mansidão. E a gente vai o quê? Conversar, não vai meter a espada não. Não seja o barraqueiro da fila não. Crente barraqueiro não combina. Não combina. Ser cristão e ser barraqueiro não combina. Ser trapaceiro não combina. Sabe falando ainda de fila, aquela coisa que você está quase chegando e chega um irmão seu, assim, paga minhas contas aí, pega aqui os boletos aí, uma roma de boleto. Aí o cara que está lá atrás, fica esperando. Não, mas se eu não estou na fila, como não? Seus 37 boletos estão na mão do outro lá, ele vai ter que esperar. Olha, se você chegar, a fila estiver grande, vai lá para o final da fila, por favor. Isso é escândalo, queridos. O nosso dia a dia, ele denuncia muitos escândalos. Se eu, como pastor, estiver numa fila, não peça o meu para pagar, que você estiver na minha frente. Não peça, eu não vou lhe dar. Já aconteceu isso, já. Ô, pastor, me dê aqui o seu, estou ali na frente. Não, deixa aqui. Ô, pastor, não, por favor. E não peça para eu pagar também. Que eu vou te dar assim um claro não. Você lembra daquele dia? É verdade. Não sejamos, queridos, escandalosos em nossos relacionamentos, nas nossas finanças, vamos ter cuidado, sabe? Não seja trapaceiro, pague o que você deve, o cartão. Tem cristão que não tem mais rua por onde caminhar. Não, nessa rua aqui eu estou devendo um, na outra rua também. Ele está para comprar um helicóptero, né? Sair da sua casa e andar por cima. Todos os comerciantes já não podem olhar ele na rua. É claro, queridos, que a gente compra fiado, a gente parcela, a gente compra no cartão. Isso é normal, ok? Agora, ser caloteiro é diferente. Isso não combina com o cristão. Amém? Uma outra coisa assim, nós vivemos em um bairro carente. E sabe uma coisa que nos atrai muito? A questão da agiotagem. Ser agiota é pecado. E pegar dinheiro na mão de agiota também. Porque se é contra a lei, nós estamos quebrando a lei. Então não se meta com agiota. É um trabalho ilegal. Não sei se tem alguém agiota aqui, mas se tiver no final, vamos orar pela sua vida. É um trabalho ilegal. É contra a lei do nosso país. E se você está envolvido com isso, também você está contribuindo. Pecar não é só roubar. Sabe o que é pecar também? Ser o receptor. Sabia disso? Talvez você, não tem dinheiro, o cara passou na minha porta e quer vender um relógio lindo,
Lindo. Esse relógio ele custa aí R$1.500, mas sabe quanto ele quer me vender? Por R$50. Ah, que bênção. Não é bênção, não. Você está sendo receptor de roubo, você também está participando do roubo. Isso é escândalo, queridos. E tem muitos cristãos que ainda caem nessa. Não, o cara está me vendendo baratinho, isso é bênção. Não é bênção de Deus, não. Não é, acredito, não é. Porque alguém foi roubado, alguém pagou caro por isso. E você está contribuindo para isso também. O cristão, ele tem que dar testemunho de cristão na sua comunidade. Aquilo que parece ser uma perda é ganho. Ah, eu perdi isso aqui. Não, você não perdeu, não. O Senhor, ele vai te abençoar muito mais. Então não entre nessa jogada, não. Não entre nisso. Amém, amados? Para concluir, tem um versículo ainda de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que Paulo fala a respeito dos cristãos de Corintos, que eles viviam como meninos na fé ainda. Isso não era novo convertido, era pessoa já velho na fé, mas ainda estava escandalizando o bairro. Paulo não consegue nem falar uma palavra mais forte para eles. Ele diz, olha, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Isso é uma lástima, crente carnal, que não pode ainda suportar essas coisas, que ainda está dizendo não tem nada a ver. Isso é coisa de crente menino, de crente criança, que ainda não está alicerçado na palavra do Senhor. Mas a partir de hoje, queridos, muita coisa que a gente fazia, o Espírito Santo vai nos conduzir e nos convencer a não fazer mais. Porque aquilo que pode ser bom para você, pode ser escândalo para o outro. Vamos ter cuidado com os nossos pré-adolescentes, juniores, porque a influência do mundo é muito grande sobre eles. Com essas músicas, essas danças aí, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com a forma como a gente veste as nossas crianças. Já falei isso no devocional, mas talvez alguns não ouviram. Só repetir aqui, cuidado como estamos vestindo as nossas crianças, como estamos vestindo os nossos juniores, os nossos filhos. Papai, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. É você que compra roupa. É você quem financia o seu filho, a sua filha, se vestir bem ou se vestir mal. É você. Nós vivemos numa geração de criança que quer tudo do seu jeito. E tem muitos pais que estão assim, cedendo a tudo que os filhos querem. E está levando esses filhos para a destruição. As meninas, vamos guardar o corpo das nossas meninas, das nossas filhas. O mundo se veste mal. O mundo está nu. Isso para o mundo já é normal, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós somos a igreja que influencia o mundo. Nós somos os pais, os filhos, as famílias que influenciam o mundo. Enquanto eles estiverem no seu poder, enquanto eles forem guiados por você, alimentados por você, é você quem manda. É você quem diz a hora de entrar em casa. Filho de crente não é para estar 10, 11, meia-noite na rua, com um celular na mão, com um grupinho. Que é isso? Estão aprendendo o quê? Estão vivendo o quê? Nós estamos em família. Somos uma igreja. Vocês me têm como pastor de vocês. Então, me deixe direcioná-los. Eu fico triste quando olho algumas filhas de crente por aí pela rua.
E eu me envergonho porque tenho que olhar o corpo delas, seminuas. Crianças seminuas. Juniores, pré-adolescentes, adolescentes seminus da igreja. Ainda tem que dizer, é da igreja. Está escandalizando a igreja, está escandalizando o evangelho. E se você não tem domínio do seu filho, enquanto está pequeno, quando é que você vai ter? Se você não tem gosto para comprar a roupa dos seus filhos, pequeno, quando é que você vai ter? O mundo se veste assim. Nossos filhos não podem se vestir assim. Se eles crescerem e dizerem, olha, eu vou fazer isso, vou me vestir desse jeito, beleza, estão de maior. Eles são responsáveis. Mas hoje, criança, juniores, adolescente, é responsabilidade nossa. É responsabilidade dos pais. E esses que estão na igreja é para ser exemplo, porque os que vão chegando, eles vão olhando, rapaz, como é que a galera se veste aqui? Ah, é assim? Ah, tá tudo certo. Precisa mudar nada. Não. Ah, pastor, mas isso não vai fechar a porta para aqueles que querem vir? Não, não vai fechar. Quando eles chegarem, eles precisam olhar para nós e ver como a gente se veste, como a gente conversa, como a gente se comporta. Eles vão ser transformados a partir da nossa vida também. Agora, se a gente prega uma coisa e vive outra, não dá, isso é hipocrisia. Amém, queridos? Vamos ter cuidado com os nossos filhos. Eu tenho batido nessa tecla, o mundo está tentando desnudar os nossos filhos, despir os nossos filhos. Os vídeos, as séries, as novelas estão mandando em nossa casa. Por favor, tome as rédeas da sua casa. A chave da sua casa é sua. Não entregue chave para a criança entrar qualquer hora em casa. Você já está dormindo e não sabe que hora filho chega. E nem é de maior, é criança. Se acontece alguma coisa com essa criança, você é responsável. Vamos ter cuidado para não estarmos escandalizando e ainda assim guardar os nossos filhos. Amém? Para finalizar, precisamos compreender que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Ele diz, olha, seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Os pequeninos aqui não é criança. Os pequeninos aqui são os novos na fé. E nós, os maduros, os adultos na fé, precisamos cuidar dos novos na fé. Se os novos na fé chegar aqui ou nos ver pelas ruas escandalizando, eles vão tropeçar e vão cair, e nós vamos ser os responsáveis. Entende? E aqui ele fala isso como um juízo temporal. Ele não está incentivando aqui também o suicídio, morrer no mar, mas ele está falando exatamente da seriedade do que é cuidar do corpo. Mas vai ter um julgamento eterno. Marcos, ele vai falar no capítulo 9, estou finalizando, por favor, me acompanhe. E se a sua mão leva você a tropeçar, veja alguns detalhes que Mateus não fala. Marcos aqui ele vai falar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo duas mãos e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé levar você a tropeçar, corte-o. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
E se os teus olhos levam você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Muito sério isso aqui, não é? Muito sério, porque ele traz a clareza do juízo, traz a clareza do inferno. E ele está fazendo exatamente a ligação entre fazer tropeçar e ser lançado no inferno. Mas talvez alguém diga assim: como ser lançado no inferno alguém que é salvo? Eu sou salvo. E se eu sou salvo para sempre. O salvo, verdadeiramente salvo, ele não perde a salvação. Amém? Não perde. Salvo é salvo para sempre. Quem nasceu de novo, nasceu e acabou. Assim como biologicamente a gente não nasce 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, espiritualmente a gente só nasce uma vez. Quem nasce espiritualmente é salvo e acabou. Aí você diz assim, bom, mas se fizer tropeçar, vai para o inferno. Meus queridos, a questão é o seguinte: alguém que vive o tempo todo escandalizando, pecando, vivendo como o mundo vive, não tem fruto de arrependimento. Talvez essa pessoa está se enganando que é salva, mas nunca foi salvo. O salvo, ele prima pela obediência, pela santidade, pela preservação do corpo de Cristo, da igreja. O salvo, ele foi mudado aqui dentro, a sua natureza foi mudada. Ele tem uma nova natureza, e essa natureza, ela clama por ser parecido cada vez mais com Jesus. Aquele que não nasceu de novo, ele almeja o pecado, ele almeja o escândalo, mas o salvo, ele almeja a santidade. Então, alguém que está o tempo todo vivendo em pecado, escandalizando o tempo todo, ele não tem fruto de salvação. A sua natureza não foi mudada, ele não é uma nova criatura. Entende? É impossível, queridos, a gente ter mudança apenas externa. Uma hora vai ser revelada a nossa verdadeira natureza. O porco, a porca, você pode lavar, banhar, esfregar, botar perfume, botar uma roupa. Você pode deixar o porco lindo, cheiroso, botar na sua sala, fazer uma cama para ele e bote um lago cheio de lama. Ele vai para onde? Para a cama ou para o lago? Para a lama. Por que ele vai para a lama? É a sua natureza. É a sua natureza. O homem e a mulher que não foi salvo, a sua natureza é se jogar na lama o tempo todo. E não importa o quanto ele se limpe, o quanto ele se vista como crente, o quanto ele cante como crente, leia a Bíblia como crente, mas se a natureza dele não foi mudada, ele ainda não nasceu de novo, ele é um chamado ao pecado todos os dias. E todos os dias ele vai estar se deleitando no pecado. Mas o crente peca? Pode falar. Peca. Mas é acidental. O pecado na vida de um crente é um acidente. É acidente, você sabe o que é acidente? Você não sai daqui, rapaz, eu vou sofrer um acidente, se joga na frente do carro, é assim? Não, não é. Afonso foi dar uma ré no carro dele, bateu no meio domingo aí, mas não foi porque ele quis. Foi um acidente, não foi, Afonso? bateu, nem viu. Misturou a tinta do carro. Mas ele não saiu aqui do culto, rapaz, a mensagem do pastor foi muito dura hoje, eu vou me acidentar aqui, vou dar uma ré e pegar o carro dele. Não foi isso. Quando estava triscando, ele gritou, ei! Aí parou. Isso é acidente. Ninguém sai por aí se acidentando.
Cristão genuíno não sai por aí pecando por gosto, por prazer. Quando o cristão genuíno peca, queridos, isso é a maior derrota da vida dele. Quando aquele que nasceu de novo peca, ele se entristece. Ele fica triste, ele diz, meu Deus, como é que eu fiz isso com o meu Deus? Como é que eu machuquei o coração de Deus? Como é que eu entristeci o Espírito Santo? Me perdoe, meu Pai. Eu pequei, me perdoe. De hoje em diante eu vou extirpar esse pecado da minha vida. Eu vou cortar isso da minha vida. Eu nunca mais farei isso. É assim que o cristão faz. Se ele nasceu de novo, ele vai ter uma revolta contra o pecado. Mas quem não nasceu de novo, peca, escandaliza, talvez até peça desculpa para Deus. E depois continua do mesmo jeito. Haverá um juízo para essas pessoas. Vão estar no inferno, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. É noite e dia. Porque, além de não se converter, ainda fez tropeçar os pequeninos de Jesus, aqueles que estavam começando um juízo. Paulo, na igreja de Corinto, ele diz assim, olha, eu estou sabendo aí que no meio de vocês tem alguém que está escandalizando o corpo. Fecha aqui para você saber que eu estou terminando. Tem alguém aí escandalizando o corpo. Eu soube que alguém no meio de vocês está tendo relação sexual com a sua madrasta. E vocês, como igreja, não fizeram nada. Aí olha o que Paulo diz. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse aqui é um crente que estava escandalizando. Esse aqui é um salvo, mas estava escandalizando também. E Paulo disse que o corpo dele ia ser entregue a Satanás, para Satanás dar uma coça nele, para que ele fosse salvo no último dia. Porque tinha sido salvo, tinha nascido de novo, mas que havia se acostumado com o pecado sexual no meio da igreja. E Paulo lhe traz essa sentença. Muita gente tem sido chicoteada por Satanás por estar envolvido com pecado no meio da igreja. A culpa não é do diabo, é da pessoa. Mas graças a Deus que nós temos uma comunidade santa, cristãos genuínos, que não estão escandalizando por aí, nem com a boca, nem com os olhos, nem com as mãos, nem com os pés. E a partir de hoje, vamos estar ainda mais alicerçados na palavra, para não sermos a pedra de tropeço. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.